Normalmente a gente não tem uma conversa, um debate, como a gente chama, depois do espetáculo com tanta gente, né? Mas não sei como é que se coordena uma coisa com tanta gente. Dá pra ouvir aí no fundo? Tranquilo? Comentou que tem gente aqui que faz teatro também, que das escolas. Quem é que, a maioria aqui, uma parte, quem é que é os espaços que tem? Bota pra ti. Galera. É muito interessante pra gente, até antes de começar a comentar sobre, começar a comentar a partir de alguma coisa que talvez vocês tenham pra perguntar ou pra colocar pra gente sobre como é que foi pra vocês a experiência de ter assistido esse espetáculo, porque pra mim como escritor, né, são temas que vêm recorrentes e ouvindo pessoas falarem sobre durante muito tempo e cada vez mais em voga algumas coisas que aparecem ali. Então é sempre muito interessante quando a gente tem a oportunidade de falar com o pessoal que está no ensino médio ou na adolescência ou na verdade qualquer idade. É bacana de conversar porque vem visões diferentes, mas esse normalmente é uma faixa etária que a gente não tem tanto acesso, né? Agora nessa circulação que a gente vai ter por causa do edital que a gente foi contemplado. Então a gente vai passear e com essa parceria que a gente está tentando fazer com as secretarias de educação, ou com as escolas e com o pessoal, a gente está tendo acesso a esse público e por isso mesmo muito interessante quando se vocês tiverem ou perguntas ou coisas para colocar sobre o espetáculo, sobre o que foi apresentado, para começar é bacana que isso puxa e a gente pode ir a partir disso se for possível, né? Eu quero fazer uma colocação. Coloque. Pessoal, deixa eu só fazer uma colocação. Também é a primeira vez que a gente tem trazido agora um grupo de teatro, quer dizer, esse talvez seja o primeiro de outros que virão. Eu sei que o grupo é bem grande, tem aqui um grupo que com certeza não tem tanta intimidade com o teatro. Acredito que isso seja mais para os grupos, especificamente dos teatros das escolas, dos projetos. Mas eu sei que tem outras pessoas que diretamente não estão ligados a teatro, mas talvez a música ou a dança, uma forma de arte, porque qualquer que seja ela é importante. Mas a ideia aqui foi de se promover esse bate-papo para que aquelas pessoas, ou aqueles grupos, ou aqueles diretores dos grupos, professores, que tiverem essas dúvidas, como a concepção do espetáculo, dos atores, da preparação, da própria história em si, possam dialogar, possam interagir. Tá? Talvez não seja muito do nosso costume, nossa cidade, mas para quem sai para outros lugares ou trabalha com arte ou teatro, isso é bem costumeiro, é uma rotina. Então a gente aprende também muito naquilo que a gente ouve ou naquilo que a gente questiona. Então é um espaço que está se abrindo, um pouco diferente do que nós estávamos acostumados, para que vocês também possam colocar o que gostaram e eventualmente o que não gostaram. Quando nós tivemos o EARTE, o Juliano e o Maurício estiveram aqui como nossos colaboradores. Certamente quem estava nos grupos de teatro e fez apresentações ouviu deles opiniões. Talvez agora seja o inverso, também seja a hora de ouvir as opiniões de vocês para eles. Tá comentando, agora é a hora de descer a lenha na gente. Mais ou menos assim, como diz isso, fica pior. Mas é bem por aí, é essa questão de trocar opiniões e a gente aprender com isso, tá? Pode tocar o terror, só isso que eu queria colocar. Porque vai ter que começar por aqui, né, gente? Por favor. Vamos fazer as honras da casa. Pular, que vai pra frente também. Não pode falar, vou falar então. Mas eu vou fazer a pergunta direta ao Maurício, porque como artista eu acho que a gente é movido pelos sonhos, né? Mas sem a realidade eles também não podem ser realizados, eu creio. Então, com todo esse pensamento, eu queria te perguntar qual foi o ponto inicial para a criação do enredo ou o tema, né, que tu... O pessoal lá de trás está ouvindo? Sim? Médio. O pessoal lá de trás está ouvindo? Sim? Quando tem um espacinho aqui, sim. É porque senão a gente pega o microfone. Tem esse Se quiser roubar o microfone. É melhor, né, para eles. Ele tinha me oferecido, mas eu achei que não ia sobrar tanto. Que é grande o teatro.
É que é grande? Aqui é muito grande, mas- é muito alto. Conclua então. É isso aí, o tema inicial, ou qual foi o problema, assim, para se resolver. A sabe? problemática do bagulho. Tem 3 problemáticas, na verdade, né? Existe uma coisa que chama Quarter Life Crisis, que eu li uma vez num artigo muito louco lá, que eu não sei se tem tradução, algum termo específico em português, mas seria a crise de um quarto de vida. Que a pessoa tá com 25 anos, pensando, meu Deus, eu não tenho nada. Eu me formei, ou tô quase me formando para começar a vida, ou já me formei e agora eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa, não sei o que tá acontecendo. E eu tenho que começar a andar com as próprias pernas, porque agora não é mais o pessoal da faculdade que me manda o que eu tenho na segunda, o que eu tenho na terça, o que eu tenho na quarta. Não é o pessoal da escola que me diz, na segunda eu tenho prova, na quarta eu tenho prova, na quinta eu tenho trabalho. Na verdade, a partir de um quarto, supondo que a gente viva até os 100 anos, né? Uma estimativa boa, assim. Então, se a gente se cuidar, a gente vive. Mas, eu acho. E me pareceu muito esse ponto, porque é um momento de refletir. O pessoal fala disso nos 30 anos, mas nos 25 tu já começa a ter um remeleixo, assim. Porque tu pensa, faltam 5 anos para eu ter 30. O que eu tenho agora e o que falta com 30 eu ter alguma coisa? Aí tu vai chegando nos 30 e tu também não vai tendo porra nenhuma. Mas boleto vem sempre. A boleto vem. A conta vem, as coisas vêm. E às vezes a gente vai nesse momento de pensar, a gente se direciona para alguma opção que a gente vai fazer. Ou a gente entrou numa carreira, né, mais precisa, comecei a trabalhar no banco, né, eu vou fazer carreira lá e vou ir até, ou vou atrás de alguma coisa um pouco mais artística, e aí a gente se rala também, né? Mas na verdade dá no mesmo, né? A gente troca um pouco mais de recursos financeiros por um pouco menos de qualidade de vida, ou um pouco mais de qualidade de vida, alegria, ir atrás dos nossos sonhos ou de alguma coisa que nos encante, em troca de alguns perrengues no meio do caminho, né? E essa foi um dos primeiros elementos, que foi o que traz essa demônia para a cena, assim, né? Que a gente chama, que também entra no aspecto da sombra da psicologia analítica junguiana, que é um arquétipo que ele é tudo aquilo que a gente reprime das coisas que a gente gostaria de ter feito e decidiu que não vai ser dessa vez, não vai ser nessa vida, eu vou acreditar no budismo, vou reencarnar, espero que não numa mosquinha, né, no ser humano mais evoluído, e aí da próxima vez eu vou conseguir. A gente aceita isso e vai deixando, e vai alimentando a sombra vai ficando cada vez maior, daqui a pouco a gente tá todo cercado de uma sombra gigante, assim, olhando pra gente, a gente tá lá, com peso nas costas, com peso na coluna, com peso todo rengo. E tem esse momento de botar pra fora aquilo que tava sobrando, e é dali que nasce um monólogo de 10 minutos no meio de um espetáculo. Que não é uma estrutura dramatúrgica muito recorrente, tu parar no espetáculo que tá trabalhando com diálogo, que tá trabalhando numa situação dessas, e botar uma pessoa falando ali por 10 minutos. Não é uma estrutura comum, mas pra gente funciona em relação a esse tempo que a gente coloca para defender de certa forma filosófica também. Porque o Luiz Fernando Carvalho, diretor do Meu Pedacinho de Chão, Capitu, Velho Chico, Hoje é Dia de Maria, ele falou numa entrevista uma coisa muito bacana quando ele estava dirigindo Velho Chico, que era que a função estética é filha da função ética, e a televisão teria uma grande função, que seria formar o cidadão a partir da emoção. A gente pode trazer temas filosóficos e pensamentos e questionamentos e reflexões, não simplesmente apontando, olha, porque no existencialismo sartriano a gente tem a questão de que a liberdade não precisa vir por isso. A gente consegue colocar essa situação para a reflexão de quem está assistindo, sem ter que falar exatamente sobre isso academicamente e teoricamente. A gente pode trazer através da emoção a sensação de, nossa, a moça que estava sentada lá dela comentou, nossa, me fez dar uma volta aqui, agora eu tô pensando um monte de coisa, mas eu vou me encontrar. Ela me falou isso descendo agora. Eu falei, então, isso chama existencialismo, é muito bacana. Porque o nascimento é um absurdo, a morte é um absurdo, o meio da vida também é um absurdo, então a gente busca um propósito. E é o que ela está procurando nesse momento. Os outros personagens buscam filosofias diferentes, e isso que é o bacana. Vamos lá. Nossa, isso pra falar só de uma, né? Eu falei que eram 3.
A criança cósmica, a centelha da infância que a gente fala, até comentamos isso ontem, no Estação Cultura, quem vê lá no Facebook, tá lá a gente dando uma entrevista no café. Que a gente, quando é criança, a gente vê uma pessoa voando, a gente pergunta, nossa, como é que faz pra voar? Eu também quero, me leva, é nóis, como é que é? O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer pra voar? A gente vai crescendo, a gente olha, mágico, safado, eu tô vendo cabo ali, não sei o quê. A gente vai perdendo essa ilusão, essa mágica, essa habilidade de acreditar que a gente pode sonhar nas coisas e trazer elas pro mundo real. E essa representação da criança, do amigo imaginário dela, vai nesse sentido daquilo que a gente foi deixando, e a gente vai deixando de ser criança, a gente começa a ser um pouquinho, faz uma brincadeira um pouco infantil, alguém vai olhar pra ti e vai dizer, seu infantil, seu crianção, não sei o quê. A gente vai sendo meio que limado de ter uma alegria maior que a gente não precisa parar de ter só porque deixou de ser criança, sabe? E a gente não precisa não refletir, não ser questionador, não ser um trabalhador sério e responsável por continuar tendo essa centelha da infância ativa. E isso vai muito para vocês que vão passar do ensino médio, vão entrar numa faculdade, vão fazer... talvez a sociedade, a nossa máquina, vai cobrar de vocês uma seriedade que ela não é vinculada necessariamente à responsabilidade. Responsabilidade e seriedade são coisas completamente diferentes. Responsabilidade é você dizer, eu vou estar lá às 7 horas, você está lá às 7 horas. Seriedade é você dizer, eu vou estar lá às 7 horas, eu estou lá às 7 horas, vou olhar todo mundo com cara de cu. Desculpa. Com cara de... Vou falar palavrão na peça também. Mas aí é a peça. É a peça, vamos economizar aqui. Não. Com a seriedade de não lidar com as pessoas com a clareza da conexão entre elas. A seriedade de, não, são todos meus inimigos. Eu estou puxando tapetes, eu tenho que ser maior, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser mais do que os outros. E a gente, quando é criança, a gente só quer brincar junto. A gente só quer montar um castelinho de areia e usar os apetrechos do amiguinho, né? Eu vou parar por aqui, essa primeira parte. Não, e é muito bacana trazer isso para vocês que são adolescentes, assim, que de certa forma é o pessoal que está naquela transição justamente da centelha que ainda existe, mas que está indo para essa questão das limitações que a sociedade vai impondo, né? A gente vai tornando aquela questão de, tu não vai fazer tal coisa também porque o que o outro vai falar, e que tu vai se limando e vai se criando essas paredes em volta da gente, né? E o quanto que isso pode prejudicar no desenvolvimento, sabe? Porque realmente tu acaba destruindo os teus sonhos, a tua mente criativa, né? Que é muito a menina, a criança realmente, ela é um ser criativo ao extremo, né? Todo mundo tem essa fase, né? Que tudo o céu é o limite, brincar com o impossível, sabe? E que com o tempo a gente vai sendo limitado, tu vai perdendo isso, tu vai esquecendo, é o ursinho que tu vai, são os brinquedos que tu tinha, criava vida e tu deixa eles lá, não tem mais sentido, tipo o Toy Story, sabe? Os brinquedos que eram importantes e não são mais. E o quanto que o que está guardado lá, na verdade, é importante para tu encontrar quem tu realmente é, sabe? Quem tu realmente foi, tá lá, tá guardado naquele ser, né? Para tu encontrar o teu caminho realmente, o caminho de quem tu realmente é, sabe? Acho que é mais, enfim, a gente pode ir trocando uma... Não. Todo o texto é do Maurício Filber. A culpa é minha. A culpa é dele. A culpa não é das estrelas, é minha. Mas a gente está sempre em constante debate sobre cada fala. Cada ensaio a gente se reúne, a gente avalia a profundidade de cada fala, o que cada uma delas representa, sabe? No espectro total desses seres, né? Dessa personagem, dessas representações, né? Do amigo imaginário, do amor romântico dela, né? Porque também é muito interessante, não é que exatamente aquele amor deles, assim, na adolescência, tenha acontecido daquela forma, e sim, como de repente ela lembra que tenha sido, né? Que é muito corriqueiro também nas pessoas, a gente tem lembranças de coisas, de situações que de repente não foram, como a gente idealiza esses momentos, e de repente não foi exatamente como a gente tem em mente, né? A gente tem essa questão a gente fantasiar lembranças, tornando elas mais plausíveis, mais prazerosas pra gente, né? Enfim, acho que a gente pode entrar num debate mais profundo ainda. A Karina queria perguntar. Sim, eu queria fazer um contraponto. Faça. A questão do pessoal que trabalha como ator
E o trabalho de vocês, dentro dessa ideia de... Quando tu comentou, e o Maurício também falou sobre a criança, aquela coisa toda que a gente vai perdendo. Sim. O ator não pode perder Nunca. a maneira de sonhar, Não. a maneira de ver as coisas. No momento que ele perde esse sonho, essa fantasia, ele deixa de ser ator. Sim. Então é esse contraponto que eu gostaria que tu colocasse. Pra mim, como ator, tá? Eu sou, só pra contextualizar, eu sou jornalista formado, né? Tipo, eu me identifico muito com a personagem porque eu realmente era a pessoa que me formei em algo que eu achava que eu tinha que fazer, eu tinha que ter uma profissão antes de querer fazer teatro, porque eu precisava ganhar dinheiro. Depois que eu tivesse uma formação, eu podia seguir o que eu quisesse. Então eu escondi aquele sonho que eu tinha desde que eu tinha meus 5 anos, que era fazer teatro, ser ator e tal, por uma pressão social, sabe? E com 30 anos, um pouquinho antes, foi aquela coisa, aquele momento de ruptura, dizer, não, gente, eu preciso ser feliz. Eu preciso acordar com vontade de viver, não posso acordar com essa coisa de que saco, tem que trabalho, porque eu preciso pagar minhas contas, ok. Tem que seguir cada trabalho, claro, tem que saber o que cada um quer, né? Mas no caso o ator, né? A questão da criança interior, acho que o ator, ele precisa encontrar essa criança, porque a gente tem que estar no palco, é realmente essa questão, é brincar com o impossível, é tu não ser quem tu é tu interpretar outras vidas, representar outros seres, né? E eu acho que tu estando, acho que o grande barato do ator é justamente tá sempre em constante busca dessa criança interior e saber, claro que a gente não vai ser criança o tempo todo, né? Porque a gente tem compromissos, responsabilidades, né? Mas a gente tem, como ator, a gente tem que saber ter o gatilho para saber que na hora que tu vai entrar em cena, tu tem que botar essa criança para fora e fazer o que o personagem vai mandar. Se vai ser uma pessoa mais velha, tu vai brincar de ser mais velho, de certa forma, né? Se eu com 30 anos tenho que fazer uma criança, eu vou brincar ali, vou buscar aquele espírito que eu tinha quando era criança, sabe? E isso é um exercício muito interessante e que vai nos agregando muito, porque tu vai ficando sem vergonha, por assim dizer, sabe? No sentido literal, né? Tem uma frase que diz, né, que o ator é um mentiroso que acredita na sua própria mentira. E é muito isso que a criança, né? Tá sempre acreditando, sempre inventando, sempre... É quase um acreditar no impossível. Brincar com o impossível, assim, sabe? Acho que é o momento de se libertar e eu acho que quem faz teatro, quando se vai fazer uma cena, se joga, sabe? É a questão de fazer brincadeira mesmo, sabe? Eu acho que é muito interessante isso. Acho que isso ajuda a reencontrar a tua centelha da infância. Eu acho que isso é muito importante para qualquer profissão, né? A gente tá falando do teatro. Mas para qualquer profissão, acho que tu tem que encontrar essa centelha para tu conseguir viver melhor, viver com mais prazer, viver com mais dignidade.